Pensando nessa transitoriedade da vida, pensando nessas situações que mudam em nossas vidas, me faz pensar também que nós estamos aqui de passagem. Pensando que as coisas na nossa vida, elas passam, me faz lembrar também que nós estamos passando aqui por essa vida, irmãos. Nós viveremos aqui até os 80, 90, 100 anos. Algumas pessoas passam disso. E nós ficamos a lembrar com isso que nós estamos aqui de passagem de fato. Nós estamos passando aqui por essa terra. E se vivermos muitos anos assim, tanto que Tiago, no capítulo 4, no versículo 15, ele nos orienta a orar. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Porque, irmãos, quantas coisas nós planejamos e não acontece, não é verdade, irmão? Tantas coisas, tantos projetos que nós já tivemos, colocamos no papel e esses projetos ainda não se concretizaram. Muitas vezes perdemos até esperanças de planos que tivemos, vieram outros projetos em nossa mente. E assim acontece, irmãos, faz parte do jogo da vida, mas o fato é que nós estamos aqui como peregrinos, estamos viajando aqui por essa terra, irmãos. E o que é 90, 100 anos, 100 e poucos anos, se comparado com a eternidade que nos espera? Irmãos, a eternidade nos espera, irmãos. Você que é cristão, você que nasceu de novo, você que foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, você que é uma nova criatura. Quem que é nova criatura aqui? Deixa eu ver. As coisas para a sua vida se fizeram novas, irmãos. Você não tem mais vida, na verdade Cristo habita em você, e a vida que agora você tem, você vive pela fé naquele que amou e se entregou por você. Você não pertence mais a você mesmo, você tem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não está aqui, e a sua vida, irmãos, não está como em um barco ou em um carro desgovernado. Você está aqui e você não está sendo levado do tipo, deixa a vida me levar, não. Deus te planejou, Deus te criou, e foi antes da fundação do mundo. Deus tem um plano e um projeto para você. Você foi completamente estruturado pelo Senhor, assim como o Senhor firmou a terra, colocou o firmamento na terra, o Senhor te planejou antes de tudo isso aqui existir, irmãos. Assim é você. Você foi criado, foi planejado por Deus, irmãos. Sabendo disso, como que nós estamos vivendo aqui, irmãos? Sabendo que Deus tem um plano para nós, Deus tem um propósito para nós, sabendo que segundo Efésios capítulo 1, que Deus nos criou antes da fundação do mundo, para um propósito, irmãos. Como que nós estamos vivendo aqui, nesse pouco tempo que nós temos aqui? Com o que nós temos gastado a nossa vida de fato? O que de fato tira o nosso sono, rouba toda a nossa atenção? Lembrando que nós temos curto período aqui e Deus nos fez aqui nesse curto tempo para a honra e glória dele, que nós iremos passar a eternidade com ele. E não há comparação. Pensando nisso, como que nós estamos vivendo aqui, irmãos? Porque você cristão, Deus tem uma ordem para você. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, você deve fazer para a honra e glória de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Essa é a vontade de Deus para todo aquele que Ele salvou e resgatou. Para você que é habitado e selado com o Espírito Santo de Deus da promessa. Você não está aqui para passar o tempo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Você está aqui para fazer todas as coisas para que de alguma forma o Senhor receba louvor. Você está aqui para fazer todas as coisas para que de alguma forma o Senhor seja adorado e exaltado, irmãos. Você está aqui para isso. Eu estou aqui para isso. E olha que interessante, irmãos. Nós oramos aqui. Nós oramos assim, e nós somos ensinados a orar dessa forma desde quando nós nascemos. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Deixa eu ver aqui, Pai Nosso. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Nós falamos, nós oramos até de forma automática, e às vezes nós não percebemos a profundidade desse modelo de oração. A oração do Pai Nosso, irmãos, são basicamente 6 petições. 3 relacionadas a Deus e as 3 últimas relacionadas a nós. Das 3 primeiras, a primeira é: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, olha que você ora. Santificado seja o teu nome. Será que é para tornar Deus mais santo? Deus muda os seus atributos por causa da nossa vontade, irmãos? Claro que não. Deus, você pode fazer o que você quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Deus vai continuar sendo justo, misericordioso, bondoso, atributos de Deus.
Mas através das nossas vidas, das nossas atitudes, nós podemos honrar a Deus ou não. Através da nossa vida, nós podemos glorificar a Deus ou não. Através das nossas relações, nós podemos santificar o nome do Senhor ou não. Olha aí, irmãos, o que essa oração nos ensina. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos orando, Senhor, que o Senhor seja glorificado e exaltado através das minhas atitudes. Que o Senhor seja glorificado e exaltado, santificado através das minhas relações, daquilo que eu faça. É eu conversar com o Eustáquio aqui, e depois de uma relação, de uma conversa, eu sair exaltando o nome do Senhor. É uma pessoa conversar com a Denise, depois de ter acabado de conversar com a Denise, a pessoa começar a glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Olha aí a Denise, olha aí o Eustáquio santificando e exaltando o nome do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, irmãos. Mas muitas vezes nós esquecemos disso e vamos vivendo de forma automática, cumprindo os protocolos, caindo em um ativismo, até mesmo no meio eclesiástico, e a nossa vida de fato não está sendo para a honra e glória do Senhor. E nós fomos chamados para isso. Deus nos alcançou para isso. É isso que Ele quer de nós, irmãos, de nós. Porém, irmãos, não vamos fechar os olhos para a realidade. A vida muitas vezes não é fácil. E nós nos alegramos em muitas situações, mas também nos entristecemos em muitas, não é verdade? Nos alegramos em muitas situações, mas em outras situações, nós também nos entristecemos. Porque a nossa vida não se desenrola em um parque de diversão, não é verdade? Nós temos lutas, irmãos. Nós passamos por adversidades. Nós passamos por situações difíceis. Nós ficamos tristes. Lágrimas caem do nosso rosto, é um luto doloroso que nos pega de surpresa, é uma notícia ruim, é uma doença grave, irmãos, todos nós estamos sujeitos a notícias ruins. Faz parte da vida humana, todo mundo, irmãos. E nós, muitas vezes também, por sermos cristãos, sofreremos única e exclusivamente por crer em Cristo. Irmãos, você já tentou ser fiel a Jesus de fato no mercado de trabalho, irmãos? Será que você vai encontrar oposição, sim ou não, irmão? Será que você vai encontrar oposição se você, na sua família, até mesmo dentro da sua casa, não negociar princípios do reino de Deus? Será que você será perseguido em algum momento, irmãos? É isso que acontece. E quem falou isso foi o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Ele diz: todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É uma realidade da nossa vida. Quero ser fiel a Jesus. Quero de fato tentar honrar a Ele e viver para a glória dEle, como nós estamos vendo em todas as áreas da minha vida. Isso vai implicar muitas vezes em uma oposição, ou até mesmo dentro da nossa casa. Isso acontece. Jesus, ele disse, lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5, no versículo 11, ele diz: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Então, uma realidade na vida do cristão. Nós fomos chamados para viver glorificando ao Senhor, honrar o Senhor em todas as áreas, mas, Senhor, tem sofrimento aqui nessa terra. Não somente porque é comum a todos os seres humanos, mas também por servir ao Senhor. Estou sofrendo, olha, até mesmo uma injustiça, Senhor. Agora, irmãos, não sei se você já passou por isso. Você está aí tentando viver temendo ao Senhor. Você está tentando ser fiel a Deus, não sei em qual área, talvez dentro da sua casa, no mercado de trabalho, ou aqui dentro da igreja. Você está tentando não negociar os princípios do reino de Deus na sua caminhada com Jesus. Vivendo, ou tentando viver, irmãos, nós estamos tentando viver em temor ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Por causa da perseguição. Você já foi tentado a desistir, irmãos? Você já foi tentado a abandonar a fé? Já foi tentado, já pensou assim: olha, não aguento mais, Senhor. Eu estou tentando, eu estou batalhando aqui, mas está difícil demais. Eu estou batalhando aqui, estou tentando seguir ao Senhor, mas olha essa injustiça, Senhor. Eu estou tentando aqui guardar os princípios do reino do Senhor, mas olha o que aconteceu por consequência disso, Senhor. Está difícil demais dentro da minha casa. Está difícil demais esse emprego, Senhor, que eu estou aqui, eu estou vivendo aqui, sendo zombado, ridicularizado. As pessoas estão me perseguindo, está difícil demais, Senhor. Já foi tentado, irmãos, abandonar a fé? Retroceder e falar assim: o Senhor, não estou aguentando mais.
Eu não sei se você já passou por isso, irmãos, mas os irmãos, os destinatários dessa carta que você abriu comigo, estavam passando por isso. Eram crentes, eram fiéis ao Senhor, irmãos. Eles estavam ali tentando viver em temor ao Senhor, e eles estavam sendo perseguidos por isso. Pessoas estavam perdendo suas propriedades, estavam perdendo bens. Os cristãos aqui dessa época, os destinatários dessa carta, estavam perdendo bens materiais, estavam sendo perseguidos por causa da fé em Jesus. Então, o motivo dessas palavras que você abriu comigo aí, do autor, de fato, dessa carta, irmãos, era encorajar essas pessoas aqui, esses cristãos, na caminhada da vida, em meio ao sofrimento, a permanecerem firmes na fé, falando que Jesus é maior de que tudo aquilo que eles já haviam experimentado um dia. Quem experimentou Jesus aqui? Deixa eu ver. Experimentamos Jesus, irmãos. E Jesus, eu tenho certeza, é o seu bem maior, é o seu maior tesouro, e não tem nada que possa se comparar a Jesus em nossa vida. Nada, irmão. E nós estamos andando e muitas vezes ficamos desesperançosos. E aí veio o autor dessa carta. Está acontecendo isso com vocês? Deixa eu dar para vocês alguns conselhos que eu tenho certeza que serve para nós também, irmãos. Porque tem luta, tem adversidade. Não é fácil muitas vezes querer ser fiel a Deus e andar temendo ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Mas também tem graça do Senhor, tem refrigério da parte de Deus, tem fortalecimento da parte de Deus, tem encorajamento da parte de Deus. E o autor aqui aos Hebreus, ele está nos encorajando ao povo de Deus a continuar firme, mesmo em meio à mais severa adversidade. Como? Como que nós fazemos isso, irmãos? Olha comigo o versículo 1. Ele diz, portanto, está difícil, não estou aguentando, preciso ser fortalecido, está difícil demais a caminhada, diz o autor, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas. Irmãos, a grande nuvem de testemunha aqui é apresentada no capítulo 11, nós estamos no capítulo 12, ela é apresentada no capítulo 11 dessa mesma carta, e nós conhecemos esse capítulo 11 como os heróis da fé. É composta por Abel, Enoque, Abraão, é composta por Isaac, Jacó, José, Moisés, dos juízes, dos profetas, dos reis piedosos do Antigo Testamento. E todas essas pessoas, homens e mulheres que nós vimos na lista do capítulo 11, dão testemunha para nós que Deus é fiel. Testemunha para nós que Deus continua fortalecendo. Testemunha para nós que Deus é poderoso para nos guardar mesmo a mais severa adversidade. Está difícil demais, mas nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Esse Deus que fortaleceu homens e mulheres em meio à perseguição, em meio à tortura. Homens, irmãos, depois você faz o exercício na sua casa, lê esse capítulo 11, o que essas pessoas passaram, tendo fé em Deus, e saíram firmes, encorajados, e o mesmo Deus que os encorajou, o mesmo Deus que os fortaleceu, o mesmo Deus que os encorajou, é o seu Pai Celestial, e continua nos fortalecendo. Ele faz isso conosco. Como que é uma grande nuvem de testemunha? Dessa forma. Está difícil, Senhor, a luta está grande demais. Olha como que o Senhor fortaleceu homens e mulheres do Antigo Testamento. Olha o que Deus fez na vida deles. Olha como que Deus encorajou, fortaleceu. Olha como que a graça do Senhor foi suficiente na vida deles. E essa mesma graça é disponível a todos nós. A mesma graça. Dão testemunha para nós que Deus continua sendo fiel, de que Deus continua fortalecendo, de que Deus continua encorajando em meio à mais severa tempestade que possamos passar na nossa vida. Assim como Deus sustentou todos esses irmãos, Ele continua nos sustentando e continuará até o fim, irmãos. Porque aquele que começou a boa obra em você, te salvando, te resgatando, Ele completará essa obra até o retorno dEle. Quem começou a boa obra em você não foi você mesmo, não foi seu amigo, não foi o pastor, foi o Criador dos céus e da terra, irmãos. Começou a boa obra em você. E Deus, irmãos, não deixa projeto no meio do caminho. Deus, irmãos, não deixa a obra inacabada, Ele vai completar a obra em você. Ele que começou e Ele continuará.
E esses homens do capítulo 11, irmãos, testemunha para nós. Olhando para a história desses homens, nós conseguimos enxergar, irmãos, que apesar de todas as dificuldades, podemos permanecer firmes, encorajados, servem de inspiração para nós. Estou com um problema na família? Olha como José resolveu isso, irmãos. Estou sendo tentado, por exemplo, a me vingar de alguém. Olha como olha o que Davi fez diante de uma oportunidade. Estou achando que tem um trabalho grande demais na minha frente. Olha para a vida de Moisés, como Deus o conduziu, como Deus o orientou. É o seu Pai Celestial. É o seu Pai Celestial. O mesmo Deus sustentou todas essas pessoas. Todos esses irmãos, é o seu Pai Celestial. E você tem livre acesso a Ele. Grande nuvem de testemunho, irmãos. Agora a gente pode olhar, mas não somente para os exemplos do Antigo Testamento. Olha para o Novo Testamento. Olha como Deus sustentou Paulo. Paulo passando por uma grande aflição. De repente ele pede 3 vezes para que o Senhor tire dele aquela aflição que ele chama de espinho da carne, que nós não sabemos o que é. Ora 3 vezes, mas o Senhor fala: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós olhamos a vida de Pedro, a vida de tantos irmãos, e não precisa ir muito longe não. Olha na história da igreja o que Deus fez, como Deus sustentou, irmãos. Grande nuvem de testemunha. Não precisa ir muito longe não, olha para o seu irmão do lado. Eu tenho certeza, irmãos, que você já foi encorajado pelo testemunho que o seu irmão dá daquilo que Deus é capaz de fazer. Você já foi, irmãos? Você já passou por uma situação difícil, já estava vivendo uma situação difícil. Ao conversar com o irmão, você foi encorajado. Ao conversar com o irmão, você foi fortalecido, dando testemunha para nós que Deus continua sendo fiel, poderoso para nos guardar. Grande nuvem de testemunha, irmãos. Através do corpo de Cristo, nós somos encorajados. Irmãos, infelizmente, tem muito escândalo na igreja. A gente nem podemos tapar os olhos para isso, infelizmente. Mas não deixe que os escândalos da igreja te deixe desacreditar que Deus continua operando nela e através dela. Não deixe que escândalos do corpo de Cristo, irmãos, escândalos, problemas, dificuldades, mas o Senhor Jesus continua sendo o dono da igreja. Continua sendo o Senhor da igreja, acima do pastor. Tem uma frase que eu ouvi um dia, que é a seguinte: se pessoas te feriram, deixa Deus usar pessoas também para você ser restaurado, encorajado. É o corpo de Cristo vivo. E Deus continua agindo nele e por meio dele, irmãos. Em Apocalipse fala que o Senhor Jesus, ele caminha entre os candeeiros, ele caminha no meio da igreja, ele está passeando, ele está analisando, ele está fortalecendo, ele está disciplinando. Ele está nos sustentando, irmãos. Grande nuvem de testemunhas. E nós somos fortalecidos por essas testemunhas. Pessoas que testemunham para nós que Deus é fiel. Então está difícil. A luta está grande, Senhor. Estou temendo ao Senhor aqui, andando, tentando não negociar os princípios do reino do Senhor, mas está difícil, estou sendo desencorajado. Olha para a grande nuvem de testemunha. O seu irmão passou uma dificuldade, mas foi fortalecido. O seu irmão foi ridicularizado, mas não negociou a fé. Não negociou a fé por causa dele, mas pelo poder de Deus que opera nele e é capaz de operar em você e em mim. Grande nuvem de testemunha, que testemunha que existe um Deus que é vivo, que habita nele e que habita em você também. Grande nuvens de testemunha, irmãos. Testemunhas. Está difícil, Senhor, que eu possa ser inspirado pela história de pessoas que você transformou, que o Senhor curou, lendo a palavra do Senhor no Antigo Testamento, lendo o Novo, mas olhando também para as testemunhas do nosso tempo. O Senhor, ele continua fazendo, restaurando e encorajando. Por isso que nós não podemos deixar de congregar, irmãos. Não podemos deixar de congregar. Porque você é corpo de Cristo. Eu já falei isso aqui, você já viu um membro andando sozinho do seu corpo? Alguém já viu? Se você ver, a gente vai orar aqui agora. Não existe isso não, irmãos. Uma mão andando sozinha, não existe isso. Você é membro de um corpo. Nós pertencemos uns aos outros. Nós somos uns dos outros. E nós precisamos uns dos outros. Membros do corpo de Cristo. Por isso que não existe crente isolado, que a gente costuma falar. Irmão. Nós devemos estar ligados no corpo. No corpo nós somos encorajados, fortalecidos, edificados. E o corpo testemunha para nós que existe um Deus que é vivo, continua operando em nós e através de nós.
grande nuvem de testemunha, irmãos. Mas não somente isso. Está desencorajado, está desesperançoso? Olhe para que eu continue fazendo, olhe para que eu continue fazendo, diz o Senhor, mas não somente isso. Olha o versículo 1 ainda. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Irmãos, pense em um atleta que está treinando. Um atleta que está treinando para participar de uma maratona, irmãos. O objetivo do seu treino é para que ele fique mais leve na corrida de fato. Pense no lutador que ele pega uma luva de boxe mais pesada. Ou pense, por exemplo, em um jogador de beisebol, que ele joga ali no treino com um taco mais pesado, para que quando estiver valendo, mesmo na hora do jogo, ele consiga concluir e consiga realizar de forma mais precisa e consiga alcançar o seu objetivo, irmãos. A metáfora que é essa. O excesso de peso, irmãos, atrapalha. Eu disse que na nossa caminhada, irmãos, nós estamos caminhando com o Senhor e vem lutas, adversidades. O Senhor diz para a gente olhar para a grande nuvem de testemunho e não só isso, mas diz para a gente, para nós nos livrarmos aqui de tudo aquilo que nos atrapalha, excesso de peso, irmãos. O que nós estamos levando na nossa caminhada cristã que não precisávamos levar, irmãos? O que nós estamos levando na nossa caminhada cristã? Porque a nossa vida cristã aqui é uma caminhada com o Senhor. Nós estamos rumo ao novo céu e nova terra, amém, irmãos? Nós estamos passando aqui a eternidade que nos espera. E nós estamos querendo viver aqui e nós temos que viver aqui para a honra e glória do Senhor. E o que na nossa caminhada está deixando a nossa caminhada cristã pesada? O que nós estamos levando que está nos deixando fadigados, irmãos? Às vezes é uma coisa legítima. Às vezes são coisas boas, irmãos. Mas estamos colocando no lugar do Senhor. Colocando toda a nossa fonte de satisfação em uma coisa legítima, mas acaba sendo idolatria e deixando a nossa caminhada com o Senhor pesada. Caminhada cristã, irmãos. O texto está dizendo: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O que está deixando aquilo que o Senhor te chamou para fazer pesado, irmão? O que está te deixando fadigado? O que está tirando o seu sono? O que está te perturbando, roubando a sua energia, irmão? A caminhada com o Senhor. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. São determinados ambientes. O que nós estamos absorvendo, o que nós estamos vendo. Quais são os relacionamentos? O que nós estamos assistindo, o que nós estamos armazenando na nossa mente? É tudo que é puro? É tudo que é amável? É tudo que é de boa fama? Tem virtude, tem louvor? Só assim desfrutaremos de uma paz que excede todo o entendimento. Mas o que nós estamos armazenando, irmãos, na nossa cabeça? Relacionamentos, portas têm sido abertas, mas muitas vezes estão nos esfriando na fé. Perceba, irmãos, às vezes pode ser coisa legítima, mas está roubando o lugar do Senhor no nosso coração, irmãos? Está deixando a nossa caminhada pesada, irmãos? Está assumindo o lugar de Deus na nossa vida, irmãos? Vai deixar a nossa caminhada pesada, irmãos? Vai nos deixar fadigados, irmãos? O que eu assumi que está roubando a minha paz? Você não consegue enxergar pecado e às vezes não é. Mas quando começa a tomar o lugar de Deus em nosso coração, irmãos, é perigoso. E é prejudicial para o cristão. Porque você foi chamado primeiramente para louvar e exaltar o nome do Senhor em tudo que você fizer, irmãos. Se o Senhor está sendo deixado de lado, não estamos exaltando o nome do Senhor. Se o Senhor está sendo deixado de lado, não estamos santificando o nome do Senhor. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Relacionamentos que ao invés de nos fazer bem, está nos fazendo mal. Legítimo. Mas eu troquei já o Senhor por essa relação. Eu já troquei o Senhor por essa oportunidade de emprego. Eu já troquei o Senhor. Não tem... Ô, irmãos, quando eu falo troquei o Senhor, não é ficar vindo na igreja não, tá? É relacionamento com Deus. É tirar tempo para Deus.
É tirar tempo para oração. É tirar tempo para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para clamar ao Senhor. É tirar tempo para reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Eu estou saindo aceitando porta aberta e sequer, sem orar sequer, irmãos. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Às vezes pode ser isso, irmãos. Coisas legítimas. Mas está deixando pesado a nossa caminhada porque já substituímos. Tiramos o Senhor da nossa vida. Mas não somente isso. O texto continua nos orientando. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. O que mais? E do pecado que nos envolve, ou do pecado que tenazmente nos assedia. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Se a gente for em uma maratona, como eu falei, o corredor, ele usa roupas leves no treino. Na verdade, ele usa roupas leves na corrida para não atrapalhar os seus movimentos. E a nossa caminhada com o Senhor é se comparado a uma maratona, uma corrida. Ou seja, irmãos, não adianta caminhar, não adianta estar em uma corrida, irmãos, vestindo uma roupa pesada. E esse é o pecado que tenazmente nos assedia. Esse é o pecado que nos envolve. Aqui pode ser a nossa natureza pecaminosa que nos inclina ao mal. Aqui pode ser as tentações do mundo que também constantemente nos cerca de perto. Mas alguns estudiosos dizem que esse pecado aí, irmãos, que nos envolve, ou esse pecado que tenazmente nos assedia, é aquele pecado que nós sabemos muito bem qual é. É aquele pecado, irmãos, que é de estimação. É aquele pecado, irmãos, que nós já negligenciamos. É aquele pecado que nós estamos caminhando com ele ali e a gente continua caminhando porque ninguém sabe qual é. Ninguém vê. Ninguém está vendo o que nós estamos fazendo. Nós estamos caminhando. Nós estamos negligenciando. E nós não confessamos esse pecado, irmãos. E está deixando nossa caminhada com o Senhor pesada. Pecado que nos envolve. Aquele pecado que nós sabemos qual é, irmão. Ninguém sabe. Que nós já estamos jogando para debaixo do tapete. Irmão, sabe o que o Davi falou? Ele falou no Salmo 32 que enquanto ele não confessou o seu pecado, o seu corpo definhava de tanto gemer. O pastor Márcio costumava falar uma coisa, ele falava assim que o que cansa não é trabalho não. Trabalho não cansa não, o que cansa é pecado. Pecado que fadiga, pecado que destrói. O pecado não confessado que nos arrebenta por dentro, irmãos. Pensa na vida de Davi. Ele falou que enquanto não confessou o seu pecado, o seu corpo definhava de tanto gemer. Nós sabemos qual pecado era, irmãos. Nós sabemos que Davi era rei de Israel. E Davi, irmãos, estava em um certo dia no terraço do seu palácio e viu uma moça no terraço da sua casa se banhando. Foi atraído por essa mulher e mandou buscar informações sobre quem era essa mulher. Chegou a informação: Rei, Betseba, mulher de Urias. Urias, irmãos, era um dos soldados do Davi que estava na guerra guerreando pelo seu povo. Davi não se importou muito com essa informação, mandou chamar Betseba. Deitou com Betseba. Passa o tempo, irmãos, chega a informação. Betseba está grávida. O que Davi faz? 3 planos. Primeiro, tenta dar férias para Urias. Manda Urias ir para casa. Urias, muito fiel ao Senhor. O exército em guerra não vai para casa, irmãos. Primeiro plano de Davi frustrado. Davi então tem uma outra ideia. Chama Urias novamente. Embebeda Urias na expectativa de que Urias fosse para casa, irmãos. Fosse para casa. Mas Urias novamente não dorme em casa. Segundo plano de Davi frustrado. Davi então tem um plano final. Manda o recado para o líder do seu exército, Joabe, e fala para colocar Urias na frente da batalha para que Urias pudesse morrer. E assim acontece. Urias morre. Chega a notícia para Davi. Davi, então, depois disso, vai morar com Betseba. E assume o seu relacionamento. Irmãos, aos olhos de Davi, plano perfeito. Aos olhos de Davi, tudo tranquilo. Mas se nós olharmos essa história lá em 2 Samuel, depois, irmãos, que é relatado essa história pelo autor do livro, tem uma frase lá, irmãos, e é uma frase fundamental. Aquilo que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Irmãos,
O mundo não pode ver, mas o Senhor conhece o nosso coração, irmãos. O mundo não pode saber, irmão, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E um dia prestaremos conta de tudo aquilo que estamos fazendo, irmãos, aqui nessa terra. E Davi andou com esse pecado. Perfeito, irmãos. Ninguém sabia. O homem morreu lá. Morreu porque estava na batalha. Mas os olhos do Senhor estão por toda parte, sondando os nossos corações, irmãos. E ele diz, no Salmo 32, que enquanto ele não confessou esse pecado, o seu corpo definhava de tanto gemer. Por que definhava se ninguém sabia, irmãos? Mas o Senhor sabia. Assim o Senhor é em nossa vida. Ele conhece os nossos planos, Ele conhece as nossas motivações, Ele sabe o porquê nós estamos aqui, Ele sabe por que eu estou aqui, como eu estou aqui, irmãos. Ele sabe. Importa para nós agradarmos ao Senhor primeiramente. Se livre disso, irmãos. Pecado que tenazmente nos assedia. O que nós estamos jogando para debaixo do tapete? Fadigado, cansado, pode ser que seja por isso. Confessar e abandonar o pecado, Senhor. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso e nos fortalecerá. Pecado confessado, irmãos. Está difícil a caminhada. Olha a grande nuvem de testemunha. O Senhor continua sendo poderoso e fiel. Está difícil a caminhada. O que nós temos carregado que está sendo um peso na nossa vida porque colocamos no lugar do Senhor? Está difícil a caminhada cristã. Mas e esse pecado que você está negligenciando? Irmãos, eu não estou falando de ser perfeito, não, amém, irmãos? Nós estamos aqui? Não estou falando de ser santo perfeito, não. É só na eternidade isso. Eu estou falando de ser sincero diante de Deus. Amém, irmãos? E sincero diante de Deus. Senhor, está difícil. Me ajuda. Não estou negligenciando esse sentimento, essas atitudes. Não estou negligenciando esse pecado, Senhor. Eu estou pedindo graça e misericórdia. Me ajuda. É isso, irmãos. É isso. É isso. E por último, irmãos, e talvez seja o mais importante, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Em Jesus, irmão. Que deve me inspirar acima de todos e de tudo. Olhar firmemente para Jesus é olhar para Jesus sem desviar o olhar. Sabe aquele olhar assim que eu estou olhando aqui, mas eu estou vendo que está passando gente na rua ali. É isso, irmãos. Olhar firmemente para Jesus. Não se distrair, irmãos. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar firmemente para aquele que nos comprou para Deus, irmãos. Irmãos, será que nós temos consciência disso? O Senhor Jesus nos comprou para Deus com um preço que ninguém poderia pagar, o sangue dele. Você é do Senhor, ele nos comprou para Deus. Olhar para aquele que nos comprou para Deus. Olhar firmemente. Os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, irmãos. É Ele. Não é isso que diz a canção? É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. É por Ele, meus irmãos. Não é pelo pastor. É por Jesus, o sangue derramado na cruz. Irmãos, não foi em vão. Não foi em vão, irmãos. Você vale muito, irmãos. O sangue de Cristo te livrou da condenação eterna. E olha o exemplo que o Senhor Jesus nos dá, irmãos. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, aceitou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, Jesus, ele sabia o que o esperava. Jesus, irmãos, ele sabia que ele seria exaltado no céu, em glória, e estaria à direita de Deus Pai. Irmãos, o Senhor Jesus, ele viveu aqui, e ele não foi para a cruz como um coitado, irmão. Ele não foi para a cruz ali, irmãos, como alguém que não tinha o porquê, fui obrigado. Não, irmãos. A Bíblia nos diz que ele se entregou voluntariamente por você e por mim.
Ele pagou a nossa dívida. Ele rasgou o escrito de dívida contrária a nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Fez isso voluntariamente. Foi abandonado temporariamente naquela cruz, para que você e eu nunca mais pudéssemos ser abandonados. O salmista diz que pai e mãe podem nos abandonar, mas o Senhor nos acolherá. Nos acolherá pelo sangue de Jesus derramado na cruz, poderoso. Por isso que você pode ter certeza da sua salvação. Foi pelo sangue de Jesus. Jesus fez sabendo tudo disso. E por essa alegria, irmãos, na confiança que ele tinha, na promessa de Deus Pai, de que ele seria exaltado, diz o texto, ele, pela alegria que lhe fora proposta, que alegria que lhe fora proposta, que seria exaltado à direita de Deus, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e aceitou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, os heróis da fé, que nós vimos no capítulo 11, também viveram aqui, mas em função da eternidade, e suportaram o que suportaram, porque eles tinham a mente nas coisas que são do alto. Os nossos irmãos da história da igreja suportaram o que suportaram, entregaram a sua vida, foram mártires, tendo em vista novo céu e nova terra, irmãos. E nós, o que nós estamos esperando? O que nós estamos, irmãos, aguardando? Isso nos motiva, irmão. Isso nos encoraja. Sabe o que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, lá no capítulo 15 da sua primeira carta, diz? Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas nós sabemos que a nossa esperança em Cristo não se limita aqui. Nós esperamos uma era que há de vir. Amém, irmãos? Nós entendemos e temos a certeza que a nossa esperança em Cristo não é apenas para as coisas que nós vemos aqui, mas ainda mais para um novo céu e nova terra, irmãos. Nós vivemos aqui e nós esperamos, irmãos, Cristo descer dos ares, entre as nuvens, assim como um dia ele foi, e esperamos morar com ele eternamente. Essa alegria, irmãos, que nos está proposta, te encoraja, irmãos? Será que nós iniciamos a nossa semana, irmãos, com uma outra motivação, sabendo, Senhor, está difícil, mas há uma alegria que me espera. Novo céu e nova terra me esperem. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, irmãos, no capítulo 4, 16, ele diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, isso parece cena de filme, irmãos, mas não é Bíblia, é palavra de Deus, irmãos. Isso não é ficção, não, é palavra de Deus. E aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém, irmãos? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ai, a caminhada está difícil, irmãos. Ser crente, Senhor, eu estou sendo ridicularizado, assim, está difícil, que está uma dor dentro da minha casa. Olha a grande nuvem de testemunha. Se livre daquilo que está te atrapalhando. Confesse o pecado que tenazmente te envolve e caminhe aqui, irmãos, cumprindo todas as suas atividades que tem que cumprir. Faça tudo, mas faça com a mente nas coisas que são do alto, porque é o alto que nos aguarda como filhos de Deus, e por isso nós somos encorajados a perseverarmos nessa caminhada aqui. O pouco tempo que nós temos, 80, 90, 100 anos, 110, 120, alguém conhece alguém com 130 anos aqui? O pouco tempo que nós temos, irmãos, nada ou não se pode comparar com a eternidade que nos aguarda. É por isso que você vai perseverar. É por isso que você vai continuar. Porque aquele que começou a boa obra em você te salvando, ele continuará fazendo até o dia do retorno dele nos ares. Amém? Será que você pode levantar no seu lugar? Será que você pode orar, você e o Senhor no seu lugar? Eu não sei das suas lutas, mas o Senhor sabe. Eu não sei dos seus desafios, mas o Senhor sabe. Eu não sei das suas adversidades, mas o Senhor sabe.
Assim como o Senhor sustentou tantos homens, filhos dele, Ele continuará sustentando. Será que nós podemos pedir ao Senhor nessa noite esse fortalecimento, essa graça do Senhor? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por um dia ter nos alcançado, nos resgatado. Obrigado, Senhor, por nos fazer filhos do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo grande amor com que o Senhor nos amou. O Senhor nos deu vida e deu vida em abundância. E nós sabemos que nada nem ninguém é capaz de nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura e nem profundidade será capaz de nos separar do teu amor, Pai, que está em Cristo Jesus. É nesse amor que nós nos apoiamos, é nesse amor que nós permanecemos, é nessa graça que nós somos sustentados. Por isso clamamos ao Senhor, Deus. Derrama mais do Senhor, derrama mais do teu Espírito, derrama mais da tua vida em nós, porque é a tua vida em nós que nos dará força para prosseguir. Mais da tua graça que continuará nos encorajando. Cresça em nós a cada dia, que o teu poder, Senhor, possa se aperfeiçoar em nossas fraquezas. É isso que nós oramos e te pedimos, Senhor. Vai nos guiando, vai nos encorajando, vai nos fazendo ter experiências com o Senhor da tua graça. Vai nos guiando, guiando os nossos caminhos, e não nos deixe apagarmos o teu Espírito, Deus. Não nos deixe negligenciarmos o tempo que nós temos com o Senhor. Não nos deixe, Pai, tirar a nossa mente da eternidade, da vida eterna. Não nos deixe, Senhor. Nos faça continuar olhando e ter os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, porque é do Senhor que vem a nossa força, em nome de Jesus.